Fala aí, galerinha. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o ensino de funções, mais especificamente função do primeiro grau, que é uma função polinomial do primeiro grau ou simplesmente função afim. Então, primeiramente, antes de falar em função polinomial, temos que relembrar qual é o conceito de equação polinomial do primeiro grau e como devemos resolvê-la. Então, as equações polinomiais do primeiro grau são equações do tipo ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais e a diferente de zero para poder resolver a equação do primeiro grau na incógnita x. Então tem alguns exemplos aqui que foi extraído do livro de Paiva, da editora Moderna, da página 45, questão 1. E a questão 2. Na questão 1 pede para determinar a raiz da equação e na questão 2 pede para determinar a solução do conjunto dos números reais. A diferença entre as duas questões basicamente é a forma de apresentar o resultado final. Então vamos lá, na solução dos conjuntos dos números reais, primeiramente. Tenho aqui alguns exemplos. Vamos lá para o nosso Jamboard resolver essas questões. Então a primeira equação que tem aqui é 10x menos 8 igual a 3x mais 6. Ficou faltando botar um x aqui, ó. 3x mais 6. Deixa eu apagar aqui para consertar. Que eu já digitei as equações para ficar mais rápido para adiantar o tempo, né? Então 3x mais 6. Então primeiramente temos que relembrar como é que resolve a equação do primeiro grau. Então, quais são as regras? Quais são os passos? Então, primeiramente, separar quem tem variável de quem não tem. Quem tem variável de quem não tem. Em outras palavras, quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer aqui no passo a passo, depois a gente faz um modo mais acelerado nas próximas equações. Então eu tenho 10x menos 10x e tenho aqui igual a 3x. Primeiramente, como é que a gente faz para cancelar o x? Eu tenho 10x de um lado, 3x do outro. Aonde é que a gente vai escolher para deixar a variável? Como o 10x é maior que 3x, vamos deixar a variável x no primeiro membro. Então vai deixar 10x menos 3x de um lado, menos 3x do outro para cancelar o 3x. Além disso, tenho menos 8 de um lado e mais 6 do outro. Eu tenho que cancelar então o número. Se eu vou cancelar a letra no segundo membro, então eu tenho que cancelar o número no primeiro membro para deixar só quem tem x do outro lado. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai adicionar 8 de um lado e adicionar 8 no outro membro. Aí com isso a gente resolve a operação. 10x menos 3x, isso resulta em 7x. 8 negativo e 8 positivo cancela. 3x positivo, 3x negativo já cancelou. Aí agora é só fazer quanto é 6 mais 8, que vai dar 14. Pronto, primeira coisa é separar quem tem letra de quem não tem. A segunda parte é isolar a variável. Isolar a variável. Então, resolver a equação do primeiro grau consiste basicamente em dois passos. Primeiro, separar quem tem a variável de quem não tem. E a segunda, isolar. Só que para isolar temos que usar a operação de cancelamento. No caso aqui, o que cancela uma multiplicação por 7 é a divisão por 7 em ambos os membros. Então vou ter aqui que x é igual a 14 por 7, dá exatamente 7. Esta é a raiz da equação. Então na questão 1 está pedindo só o que? Determine a raiz da equação. Então a resposta é x igual a 7. Na letra C dessa mesma questão, aqui agora é para resolver também a equação do primeiro grau. Qual é a diferença dessa para a anterior? Eu tenho uma operação envolvendo parênteses. Então, primeiramente, a gente tem que eliminar a operação que está dentro dos parênteses. Então, aqui eu vou ter 4t. Sinal negativo multiplicando o sinal do t, que é positivo. Negativo multiplicando positivo dá negativo. E depois, sinal negativo multiplicando o sinal negativo
vai dar positivo para 5, igual a 3, e faz agora a operação. Menos 4 multiplicado 2t, isso vai dar menos 8t. E menos 4 multiplicado 3 positivo dá menos 12. Como o nosso objetivo é deixar quem tem letra de um lado e quem não tem do outro, a gente pode fazer aqui em dois passos. Posso juntar primeiro 4t com menos 2t e 3 com menos 12 para poder simplificar. Então 4t menos 2t dá 2t, mais 5 que repete. 3 menos 12 é menos 9, menos 8t que repete. Aí agora a gente voltou para o exemplo anterior. Como é que faz? Separa quem tem variável de um lado, quem não tem do outro. Então aqui, para cancelar 8t negativo, eu adiciono 8t no primeiro membro, adiciono 8t no segundo membro. 8t desaparece e eu faço a conta. 2t mais 8t dá exatamente 10t. Como eu vou deixar a variável no primeiro membro, eu vou então cancelar esse mais 5. Como é que cancela mais 5? Com menos 5 no primeiro membro e menos 5 no segundo membro. Cancela aqui no primeiro, 5 menos 5 é 0. E menos 9 com menos 5. Menos 9 com menos 5 pode ser lido como sendo, quem tiver dificuldade em fazer a operação, pode ser lido assim. Devo 9 e aqui devo 5. Quando eu falo devo 9, devo 5 e junto os dois, essa dívida ela tende a aumentar. Então, devo 9 com devo 5, é só fazer uma conta de 9 mais 5, que dá 14, só que você ainda continua devendo. Então, isso aqui é menos 14. Pronto. Primeiro passo, isolei. Segundo passo é deixar a variável t sozinho. Então, eu divido ambos os membros por 10. Então, eu vou concluir que t é igual. Como 14 não divide exatamente por 10, eu posso dividir os dois por 2 para simplificar. Lembrando que o resultado é o mais simples possível na forma de fração, ou fração irredutível. 14 por 2 dá 7, 10 por 2 dá 5. Então, essa é o valor da raiz. Existe outra forma de representar esse resultado? Existe. Eu posso dizer que o valor de t está na forma decimal. Quanto é 7 dividido por 5? Em vez de eu pegar 7 e dividir por 5, eu também posso pegar o 14 e dividir por 10, que é mais fácil. 14 por 10 é 1,4. Então, isso aqui vai dar 1,4 negativo ainda, porque na divisão 14 é negativo e o 10 é positivo. Fazendo o jogo do sinal, dá negativo. Então, eu posso ter menos 7 quintos ou menos 1,4 como resultado. A próxima questão ela é referente a achar a solução no conjunto dos números reais. Então, a diferença básica é que a solução não vai ser só x igual a 7. Vai ser, vamos dizer que a solução é igual a x pertencente ao reais, tal que x é igual a 7, ou simplesmente 7 entre chaves. Então, vamos resolver aqui a letra A e a letra C. A letra A, eu vou fazer com primeiro a letra C, que ela já é mais simples de resolver em termos da ideia que eu vou utilizar. Como eu não gosto de trabalhar com fração, e eu tenho denominador 2, denominador 6 e denominador 3, eu posso transformar todos esses em um único denominador, usando o princípio do MMC. Quem é o MMC de 2, 6 e 3? Se vocês pensarem um pouco, o MMC desses três números vai ser o próprio número 6. Uma dica: o MMC ele é o mínimo múltiplo comum, ou seja, dos múltiplos de 2, 6 e 3 comuns, eu quero um mínimo não nulo. Então, o primeiro número depois do zero, nos múltiplos de 2, é 2, depois 4, 6, 8. O do 6 é 6, 12, 18. O do 3, 3, 6, 9, 12, 15 e continua. Então, como eu quero o menor que não seja nulo, uma dica é: olhe sempre para o maior. Se esse maior número for múltiplo dos outros dois, o MMC é ele mesmo. Então, o MMC nesse caso é o próprio 6. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos transformar todos os denominadores dessas três frações em 6.
Quando todo mundo for denominador 6, eu posso simplesmente ignorar o denominador, porque isso aqui é uma equação. Você está equilibrando os dois lados da equação. Se eu mexer somente no primeiro membro e não mexer no segundo, eu não posso cancelar o denominador 6, porque o segundo não foi afetado. Tem que fazer um equilíbrio entre os dois membros da equação. Aí lá vamos nós para poder resolver isso. Os professores ensinam 6 dividido por 2, a resposta é 3. Aí pega esse 3 e multiplica pelo numerador. Uma forma mais fácil de fazer isso, e que eu acho que fica mais fácil de entender, é o seguinte. O número 6 veio do número 2. 2 vezes quanto dá 6? 2 vezes 3. Então, esse numerador também vai multiplicar por 3. Então, aqui vai ser 3 que multiplica 2k mais 1. 6 multiplicado por quanto resulta em 6? Multiplicado por 1. Então, o numerador k menos 3 vai multiplicar por 1. 1 vezes k menos 3, que dá o próprio k menos 3. Eu vou deixar aqui só para constar. E o C3 se transformou em 6 multiplicando por 2. Então, é só fazer quanto é 3 vezes 2? 6. Então, se eu multipliquei o denominador por 2, o numerador também vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 é 2. Então, vou deixar aqui 1 vezes 2. Na verdade, vou botar no mesmo padrão do outro. Vou botar 2 vezes 1, onde 2, 1 e 3 foram os resultados das divisões. O denominador está comum, então não preciso mais visualizar ele. Agora é só resolver a operação que está aqui no numerador. 3 vezes 2k dá 6k, mais 3 vezes 1 dá 3, menos, preste atenção, este menos aqui, ele afeta o sinal de todo mundo que está aqui no k, no parêntese. Então aqui é menos 1 vezes k menos 3, então eu tenho que fazer o jogo. Menos 1 vezes k vai dar menos k, menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Muita gente acaba errando o sinal do 3 por causa dessa operação aqui. Esquecem de fazer esse jogo do sinal. Isso é igual a 2 vezes 1 é 2. Pronto. Quem tem k de um lado, quem não tem do outro. Então, como é que a gente vai fazer? Cancela 3 positivo com 3 negativo. Como eu tenho dois números 3 positivo, eu vou cancelar ele 2 vezes. Então, menos 3, para ele neutralizar aqui no primeiro membro. E agora a gente chega ao resultado de k. 6k menos k, isso aqui vai dar 5k. E no outro membro, 2 menos 3, menos 3. Menos 3 com menos 3, isso é menos 6. Quanto é 2 menos 6? Isso vai dar menos 4. E para concluir e finalizar, a gente divide tudo por 5. Como 4 não divide exatamente por 5, a gente vai concluir então que k é igual a menos 4 quintos. Essa é a resposta dessa questão, menos 4 quintos. Isso aqui então a gente vai botar em forma de solução. Solução é igual, abre chaves, e dentro das chaves a gente coloca menos 4 quintos, que é o nosso resultado, em forma de fração. Pronto, acabamos de resolver aqui a letra C. Vamos ver então como é que ficaria então essa letra A usando essa mesma perspectiva, só que tentando fazer de forma mais rápida. O MMC aqui nesse caso em questão é o de 8 e de 6. MMC de 8 e 6, se você pegar por decomposição, por fatoração, o resultado vai dar 24. 24 dá para dividir por 6 e 24 dá para dividir por 8. Agora, uma outra forma de fazer este mesmo cálculo sem ter que botar esse denominador 6 em todo mundo. O objetivo, então, é o MMC. O MMC aqui é para usar, para transformar o denominador ficar comum. Mas eu também posso usar essa ideia do MMC para o seguinte. Basta eu multiplicar todo mundo aqui por 24. Se eu multiplicar todo mundo por 24, mesmo ele que tenha denominador, também vale essa regra. Isso aqui é um dispositivo para poder fazer isso aqui ficar mais fácil de resolver. Como é que isso aqui fica mais fácil? Aí basta fazer essa parte, ó. Aqui tem fração, o denominador é 8. Então, eu vou ter que fazer 24 dividido por 8, dá 3. Então, aqui vai ficar 3x menos. O denominador aqui é 1. Se eu for tirar o MMC, 24 vezes 1 é 24. Então, o 2 ia multiplicar por 24 e ia dar 48. Dessa forma, a conta fica mais enxuta, mais sintética, mais simples. Então, aqui agora, ó,
é 3x dividido por 6 multiplicado por 24. O que é que eu faço primeiro? Quanto é 24 dividido por 6? 24 dividido por 6 dá 4. Aí eu pego 4 e multiplico por 3x, que vai dar 12x. Mais, faço agora 24 vezes x, vai dar 24x, menos 24 vezes 4, 24 vezes 4, isso dá 25 vezes 5 seria 100, menos R$1 em cada um dos 4, ou seja, menos 4 dá 96. Então agora a gente vai fazer o quê? Quem tiver x de um lado, quem não tem x do outro. Vamos separar quem tem as variáveis. Como isso aqui vai dar 12x, e 12x e 24x somado é maior do que 3x, eu vou cancelar 3x no primeiro membro, e vou cancelar 3x aqui no segundo membro para ficar mais fácil. Então, primeiramente, bora organizar para depois fazer esse cancelamento, para ficar mais fácil. Bora então simplificar. Aqui fica 3x menos 48, do mesmo jeito que está, igual 4x vezes 4 vezes 3x dá 12x. 12x mais 24 dá 36x. Menos 98. Desculpa, pessoal, aqui ó, é menos 98. Por que menos, professor? Porque quando a gente fez a conta aqui, é menos 4 vezes 24, vai dar menos 96. Agora, a gente vai cancelar 3x no primeiro membro, 3x no segundo membro. Vamos adicionar 48 no primeiro membro e adicionar 48 no segundo membro. Correto? Errado. Por que eu não vou adicionar 48 nos dois membros? Porque se eu estou tirando o x do primeiro membro, eu tenho que tirar o 96 do segundo membro. Então, eu tenho que adicionar 96 aqui no primeiro membro e adicionar 96 no segundo membro e adicionar 96 no primeiro membro. Aí agora é só fazer a conta. 3x positivo com 3x negativo vai dar 0. 96 menos 48 dá 48. 36x menos 3x dá 33x. E 96 negativo com positivo vai embora, dá 0. O objetivo é deixar x sozinho. Mas x não tem que aparecer no primeiro membro? Não. A regra diz letra de um lado, número do outro. Então, vou dividir os dois aqui por 33. E na hora de apresentar o resultado, eu posso botar x no começo sem nenhum problema. Então, você vai concluir que x é igual a 48 dividido por 33. Não dá para dividir exatamente, mas ambos dividem por 3. Então, simplifica ao máximo, fração irredutível. 48 por 3, isso dá 16. E 33 por 3, isso dá 11. Então, o nosso valor de x para esta equação é 16 onzeavos. Então, conjunto solução, podemos botar de que forma? Podemos botar assim, ó, x pertence aos reais, tal que pode ser ponto e vírgula ou uma barra, tal que x é igual a 16 sobre 11. Não costumamos usar essa forma para representar a solução com a parte de igualdade, usamos mais para inequação, para dizer que x é maior ou menor, ou maior igual ou menor igual. A gente pode simplesmente, no caso de equação, dizer que solução é igual a abre chave, e dentro das chaves colocar o nosso valor de x que a gente encontrou. Pronto. Na sequência, vamos definir o que é uma equação polinomial do primeiro grau. Então, vamos para o próximo vídeo para não ficar muito longo.